conhecimento de vocês. E essa forma é através disso. Beleza? Pessoal, como eu falei a vocês, nós estamos aqui recebendo a presença de um cara que eu tenho o maior carinho por ele. Esse cara transmite uma positividade, uma energia positiva que é sensacional. Um cara que passou um tempo aí no esporte interativo, mostrou o Nordeste para o mundo inteiro, mostrou a cultura nordestina. Um cara que não tem vaidade, quer dizer, vaidade, eu digo assim, aquela vaidade que não é que a gente quer, aquela vaidade diferente, né? Um cara que não é orgulhoso, pronto, que não tem prepotência, não é arrogante, mas um cara do bem e um cara que eu tive e tenho o prazer de tê-lo como amigo, de vez em quando aperreio ele, né? E esse cara é Alexandre Gimenez. Convidei ele aqui outra época para participar da aula, mas o tempo dele também é a questão corrida. E a gente tinha combinado isso há uns 10, 15 dias atrás para que ele pudesse participar, para ter um papo com vocês. Gima, seja bem-vindo aqui à Escola Teodósio de Oliveira Ledo, cidade de Boa Vista, no Cariri Paraibano, bem pertinho de Campina Grande. Aqui alunos do primeiro, segundo, terceiro médio, com participações também da professora Amanda, de Projeto de Vida em Espanhol, o professor Bosco, de Sociologia, Filosofia e Pós-Médio, e eu, que você já conhece, de uma História, Artes e a eletiva O Futuro Virá, sabe de quem. Seja bem-vindo, Gima, prazer em tê-lo você aqui. Liga o microfone, Gima. Liga o microfone. Cadê o áudio? Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Ô, Glória, forte abraço, professor Alain, bom dia aos alunos aí do Teodósio de Oliveira. É um prazerzaço, viu, Alain? Uma saudade imensa aí do estado da Paraíba. Aliás, foi no estado da Paraíba que eu fiz a cobertura aí de um dos jogos mais incríveis da minha carreira, né? Que foi aquela final da Copa do Nordeste de 2013. Aliás, foi naquela oportunidade que a gente se conheceu, né, Alain? Um título histórico, inesquecível aí do Campinense. Na verdade, não só do Campinense, né, professor? Do futebol paraibano, que se orgulha muito daquela conquista. E olha como o tempo passa, né? Vai fazer 10 anos já, né? Uma década desse título histórico aí da Raposa, do Campinense. Tá bem pertinho, né? Gima, aqui é o seguinte, nós batemos um papo sobre projeto de vida, sobre sonhos, você pode contar um pouco da sua história, quais as dificuldades que você teve na vida para chegar onde chegou, porque a professora Amanda, ela trabalha com projeto de vida com os alunos, e o professor Bosco enquadra a sociologia, e a gente faz uma mistura de tudo. E os alunos aqui estão aptos a bater um papo com você também. O Henning participou há uns 15 dias atrás, foi bastante interativo, e você fica à vontade para conversar com eles, e vocês também, pessoal. Gima está aí, a aula de vocês. É isso, Alan. Estou aberto aí a perguntas da molecada, da garotada aí que já está, obviamente, na reta final aí do ensino médio, né, professor? Então, já pensando no futuro, pensando na carreira. Antes de mais nada, o conselho que eu deixo aí para a galera é principalmente acreditar em você, né? Acho que a primeira coisa é você acreditar que você tem potencial para realizar os objetivos que você estipulou aí para sua vida, para sua carreira, né? Porque para jogar para baixo, né, professor? Para desestimular, para tirar um pouco do brilho no olhar, aí muita gente tem esse dom, entre aspas, né? Esse dom horrível. Mas a partir do momento que o próprio aluno acreditar nas suas capacidades, nas suas qualidades e principalmente no seu objetivo, eu acho que já é meio caminho andado, né? É importante, para quem não conhece a minha história, eu fiquei, por exemplo, 3 anos sem estudar, porque eu entrei numa universidade paga, né? Logo depois da escola, logo depois do ensino médio, eu já fui direto para a faculdade, né? Só que uma faculdade paga, muito mais difícil de eu dar conta ali de honrar os compromissos. Então, eu tive que abandonar esses estudos, ficar 3 anos batalhando, correndo atrás. Se o mercado não era convidativo, o que eu fiz? Eu fui atrás das oportunidades. Eu trabalhei 3 anos como operador de telemarketing, viu, professor? Que é uma profissão que me ajudou demais. Apesar de muita gente olhar torto, porque quem nunca foi incomodado com uma ligação, né, professor, do telemarketing, tentando renovar ali o pacote do celular, etc e tal. Mas o principal que eu aprendi no telemarketing foi a relação interpessoal, né? O tempo todo conversando com os clientes, o tempo todo falando ali com
com pessoas das mais diversas origens, né, das mais diversas classes sociais. Então, eu acho que um ponto fundamental para a minha carreira foram esses 3 anos que eu trabalhei como operador de telemarketing. Que a partir daí, eu senti que eu evolui bastante na comunicação, no meu linguajar, né, principalmente na minha educação, na minha relação com hierarquia, que isso é fundamental. Eu também quero ser chefe, eu quero estipular o meu dia a dia, o meu horário, o meu cronograma, mas isso é um sonho, isso é um mundo ideal, quando as pessoas tiverem o seu próprio negócio. A relação de hierarquia, ela é fundamental, né, para você conseguir aí crescer dentro de uma empresa, dentro de uma área aí que a galera tem interesse em seguir, né, professor? É verdade. Alguém quer participar aí com o Gima, os alunos, Bosco, Amanda? Sintam-se à vontade. Quem fala? Bosco. Gima, a gente viu ontem lá no... Essa semana a gente viu aí muita coisa que maquiou um pouco a questão da educação. Maquiou, que eu digo, de forma estranha. Que foi sobre o Enem, né? A gente viu ali um discurso de um discurso de outro, e a gente temia que esses estudantes, nesse final de semana, tivessem essa prova, ela fosse um pouco, talvez, adulterada, digamos assim. Mas, pelo que eu soube, e o que estavam comentando aqui, a prova foi dentro da linhagem que eles esperavam. Não sei se você já fez Enem, você Sim. fez... Já. O meu Enem, quando eu fiz, professor, ele ainda tinha um peso muito baixo, né, com relação a dar um impulso, né, para você conseguir entrar na universidade. Era uma nota que hoje ela é crucial, né? Ela é fundamental. O Enem hoje é a principal avaliação aí para você poder entrar numa universidade. Então, eu peguei o Enem lá no início, né, bem no comecinho, quando ele dava um percentual, né, uma ajuda para você seguir adiante ali no sonho de entrar numa faculdade. Mas ele não era a principal prova. Você tinha que sempre fazer um outro vestibular para conseguir entrar na universidade, né? Agora, dos seus alunos aí, professor, Vamos lá. a maioria quer o quê? Quer jornalismo, quer publicidade, quer medicina, quer outra coisa, quer fugir da comunicação. Como Aqui é a que é a gente, galera? A galera ela é mais voltada para qual área? aqui a gente tem uma mistura. Vitória, Ellison, Sara, Vitor, Eduarda, Mariana. Ó, Ellison quer licenciatura. Vitória, ela quer ser militar. Falem aí. Temos aqui também direito, que alguns, acho que devido ao cansaço do Enem, não apareceram, né? Sara quer ser o quê, Sara? Veterinária, Médica, botaram. medicina. Sara, Para quer fazer medicina, diga aí. parece que é a área da gente, Gima, ninguém quer. Verdade. Não, mas aí que tá. Nada impede, gente, de. Quando a gente faz uma escolha, cada escolha é uma renúncia, né? Então você vai abrir mão de muitas coisas. Mas nada impede de lá na frente haver uma mudança de rota, né, professor? É, Eu, no meu ensino médio, eu não sabia que eu ia ser comunicador, que eu ia ser jornalista esportivo e tal. nem eu. Coisa que a gente vai aprofundando, a gente vai esclarecendo ao longo da própria vida, né? Vendo exemplos de fora, amigos ou profissionais que a gente se inspira, que a gente se espelha, né? Então, assim, não fiquem muito presos, né? Os alunos não podem ficar muito presos a uma única ideia, porque assim, a gente tem que estar preparado, professor, para alguns dissabores da carreira, né? Para algumas decepções, né? A gente sabe, por exemplo, medicina. Eu tenho um primo que ele está tentando entrar na Universidade de Medicina há muito tempo. Há muito tempo. E faz cursinho, e faz o intensivo. Só que é uma prova muito mais difícil, né? Uma prova mais complexa, exige uma preparação maior. Né? Claro, toda profissão é complexa, toda profissão é importante você se aprofundar. Mas a gente sabe que a medicina, né, o curso de medicina, a Maria Vitória falando para passar no Enem, né? Mas assim, o curso de medicina,
ele é muito difícil. Então, assim, 5 anos fazendo cursinho e não conseguindo entrar numa universidade de medicina, é claro, o que a gente vai falar para ele? Pô, continua acreditando no teu sonho, né? Siga batalhando, uma hora a porta abre. Mas ele também tem que fazer uma escolha. E ele mudou o curso para não perder tanto tempo assim, porque o tempo urge. E ele tá, lógico, o sonho dele era fazer medicina, mas acabou fruto aí de todo um contexto, né, professor? Todo um cenário que acabou sendo difícil para ele, mudou de área. E nem por isso ele vai ser um profissional pior, entendeu? E lá na frente, se ele ainda tivesse o objetivo de ser formado em medicina, nada impede, né? 2 diplomas, olha que diferencial para o mercado de trabalho. É ou não é? É verdade. Bosco. Só o seguinte, para que a gente possa compreender, os alunos ter essa compreensão da coisa aí. A capacitação, você não vai ser trabalhar na área da comunicação, né? Mas, de certa forma, algo lhe levou a estar na área da comunicação. E aí, você teve que correr atrás para se capacitar, né? Quando viu que havia ali um filão, uma fila para você, um espaço para você ser preenchido. E aí você teve que correr atrás para essa capacitação. Você colocou a questão do telemarketing, né? De certa forma, lhe permitiu melhorar, se moldar em alguns aspectos, linguagem, termos, na questão da hierarquia, né? Que isso também é fundamental, que muitas vezes a gente é jovem, a gente não tem muito isso e não valoriza ou acha que isso dá uma desimportância a essa hierarquia e até quer ir para o confronto com isso, né? A capacitação para você chegar no aspecto profissional que você está hoje. Você teve que correr atrás porque não viu que esse é o seu sonho, o seu projeto de vida era esse, né? E aí, porque quando a gente, como você diz, você escolhe um determinado curso e depois vê que não é. Aí você tem que correr atrás, dar um verdadeiro giral, poder fazer aquilo que gosta e se satisfazer profissionalmente, né? E o quanto você teve que correr atrás dessa capacitação e para chegar no patamar que você se encontra hoje na questão da comunicação. Obrigado, Bosco. Cara, é o seguinte, eu citei o telemarketing porque foi graças a essa atividade que eu consegui retomar meus estudos, né? Eu não consegui trancar. Quando você está devendo, quando você deixa um boleto em aberto, você não consegue trancar, né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei esses 3 anos afastado e eu procurei tentar revalidar a minha vaga. E aí eu consegui revalidar a minha vaga na universidade para tocar os trabalhos já a partir do 2º ano, né, o 3º semestre. E a partir desse momento é que eu senti que eu tinha um controle maior sobre a minha carreira, né? Porque na universidade as portas se abrem muito mais, né? São muitas oportunidades de estágio. E eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei, respirei, né, o dia a dia dos clubes. Então não é algo novo, né? Não é uma novidade para mim acompanhar dia a dia de clubes ou fazer cobertura de jogo de futebol, porque eu sempre assisti, né? Como acredito que vários alunos aí também tenham essa preferência aí de acompanhar jogos, sei lá, de futebol, vôlei, enfim, esporte de modo geral. Agora, uma coisa eu falo, e eu sempre repito, a universidade, ela te prepara, porém, é no dia a dia de trabalho que você aprende tudo o que você precisa aprender para você ser um bom profissional. A faculdade, ela vai te dar uma base, mas não adianta você ter essa base e não saber executar. Por isso que é importante o dia a dia, né? Uma história também bem particular tudo que eu sei do dia a dia do jornalismo, a maior parte eu aprendi no esporte interativo, no dia a dia. E tem uma curiosidade, quando eu entrei na TV, eu não entrei já como repórter, como apresentador, né? Estúdio, ar-condicionado e pá, não. Eu comecei até curioso, né? O meu primeiro estágio foi como editor de vídeo. E a área da comunicação tem muito disso. Como eu entrei no esporte interativo, a emissora não tinha nem 1 ano de vida, então era uma emissora com recursos limitados, muito escassos.
Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu fui contratado para ser editor de vídeo. Porém, a gente nas externas, nas coberturas dos clubes, a gente precisava fazer o quê? Filmagem, né? Não era só edição. Era questão de gravação de off, fechar o VT. E foi assim que eu comecei a enveredar para frente da câmera. Porque eu comecei atrás, comecei editando vídeo, comecei sendo cinegrafista, né, aprendendo como funciona o universo da comunicação. Né? Não é só chegar, gravar e rodar no jornal, não. Tem toda uma preparação, todo um período com várias fases, né, de você fazer a gravação, depois fazer a decupagem, fazer o roteiro, depois pegar esse roteiro e colocar na prática aquilo que está no papel, fazer uma boa edição, entendeu? Então, são vários fatores para você conseguir entregar uma matéria no ar. Então, por isso que a gente chamava o esporte interativo de uma faculdade, porque lá eu aprendi a ser editor de vídeo, a ser cinegrafista, a ser produtor, a ser pauteiro. O que é um pauteiro? É o cara que cria as pautas, né? Que sugere, vamos fazer uma reportagem especial lá no Campinense. Chegou um jogador novo lá no 13, né? Ele tem uma história bacana que ele jogou lá não sei aonde. Então, assim, tudo isso tá no kit, né, professor? Tudo isso engloba a nossa profissão, né? E com relação ao que o Bosco falou, gente, antigamente, ó, que eu nem sou tão antigo assim, mas era muito mais complexo, muito mais trabalhoso você se aprofundar num tema, você fazer um estudo específico, né, para você mergulhar, que era ir na biblioteca, não é, professor, numa livraria. Isso ainda é muito importante, tá, gente? Não estou menosprezando esse lado dos livros, né, das páginas ali, que tem toda uma magia, tem todo um sabor especial você fazer um aprendizado através dos livros. Porém, na palma da mão a gente tem um universo de informações, né? Hoje fala comigo, professor, não está muito mais fácil você fazer uma pesquisa rápida e aprofundada graças ao universo da internet, né? Você dá um Google ali no celular, você não tem resposta que fique em aberto hoje em dia mais. Você só fica na dúvida com relação a algum assunto se você quiser, porque as informações elas estão mais fáceis de atingir, né? A gente tem um celular, um computador, muito fácil você iniciar uma pesquisa, né? Claro, através de livros antigos, através de biblioteca, livrarias, você consegue aprofundar ainda mais, porque até hoje tem coisas do livro que ainda não foram passadas para a internet, né? No entanto, está muito mais fácil, vocês são privilegiados de poderem contar com essas ferramentas. Por rede social, professor, hoje na rede social, a gente tem informação em primeira mão. Se alguém foi vendido, se alguém foi comprado, se um time perdeu ponto, né? Se tem uma polêmica de um treinador com um jogador, etc e tal, entendeu? Então, assim, hoje está muito mais fácil você ir atrás da informação. Antigamente as redações eram como, Alan? Telefone, cara. Vou ligar para um, vou ligar para outro e assim eu vou conseguir construir a minha matéria. Então era muito mais complicado. Hoje está tudo mais ao alcance das mãos aí dos alunos, né? Vitória, você fez um comentário aqui no chat. Pode falar para a gente aí sobre o que foi que houve, né? O Google, Vitória? Pedro Miguel. Não, as coisas da prova que tipo, eu não entendia. Nossa, que vontade de pegar o celular aqui, ir lá no Google. Pesquisar, nossa. Mas qual que foi sua maior dificuldade? Ah, todas. Eu fui fazer como treineira, aí tem umas coisas que eu não entendo sobre, aí foi paia. Ficou nervosa? Fiquei, mas depois foi de boa. Porque isso também é um lado importante para a gente trabalhar, que é a parte do nervosismo. Né? Eu, quando estou nervoso, quando estou ali ansioso, acho que eu funciono menos. Né? Acho que, de repente, eu tenho uma dificuldade maior aí para focar. Então, acho que, é claro, quem consegue trabalhar esse lado? É difícil, né? Ah, não, vou ficar nervoso ali na hora. Aí passa o portão ali da escola, da universidade, já começa a dar aquele frio na barriga, né? Mas eu sempre tive para mim o seguinte, a melhor coisa
o melhor passo que eu tenho que dar para conseguir se sobressair, ainda que eu tenha frio na barriga, ainda que eu esteja nervoso, é seguir bem preparado, entendeu? Se eu estiver bem preparado, se eu estudar bem aquela matéria, aquela pauta, as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Aí que tá. Então a gente consegue dar uma clareada muito maior a partir do momento que a gente está bem preparado, a gente está bem estudado. No seu caso, você fez como treineira, o que eu acho fundamental, né? Porque eu te garanto que no próximo Enem que você fizer, esses fantasmas, né? Esses medos que rondam a nossa cabeça antes de fazer uma prova dessa importância, esse medo ele vai estar muito menor. Você vai conseguir controlar muito melhor ele graças a essa possibilidade de já ter feito, né, um Enem como treineira, né? Então, acho fundamental e pode ter certeza que para a próxima ou para os próximos Enems que você fizer, você vai estar mais preparada, cada ano mais preparada e cada ano menos nervosa. Com certeza. Foi até bom, velho, porque, tipo, as pessoas falam que Enem é isso e aquilo, mas eu nem achei tudo isso que as pessoas falam. É mó de boa. E por que é importante, Maria, você ter a cabeça tranquila, você estar calma na hora, não nervosa e atropelando as coisas? Porque, invariavelmente, a resposta pode estar na prova, né, professor? Você lendo atentamente os textos, compreendendo ali a pergunta, o enunciado, o que essa questão está me pedindo? Muitas vezes a gente erra porque não entendeu a pergunta. Tá ali na pressa, tal, pô, vai aqui. Não. Às vezes a própria resposta para aquela pergunta está no texto anterior. Por isso que é importante ter a cabeça no lugar, tranquilidade, para conseguir aí dar o seu melhor, né, Alan? Exatamente. Antigamente, as provas, por exemplo, aqui em São Paulo, FUVEST. FUVEST é o vestibular para a galera entrar na USP, né, na Universidade de São Paulo. A prova, ela não é como a do Enem. É uma prova muito mais específica. Não vai pensando que tem a própria resposta ali no texto que antecede a pergunta. Não. Então, é muito mais legal você ver um Enem ganhando essa proporção. Por quê? Porque não é uma prova de decoreba, né, professor? Decora isso aqui, decora aquilo ali. Não. O Enem é uma prova mais complexa, porém, você tem a maioria do que você precisa ali, nos textos, no próprio enunciado. Por isso que é legal ler a prova com calma, com atenção e principalmente, né, Alan? Sem pressa, né? Se tiver com pressa para ir embora, esquece, não vai conseguir arrumar nada, né? Ontem quem fez a prova foi Edson. Você estava até falando aqui sobre as dificuldades que encontrou, porque a prova ela foi para você um pouquinho difícil, foi, Edson? Era muito extenso. Somente as questões de linguagem que fugiam um pouco do padrão. Mas qual que era o padrão que você estava preparado para responder? Eu tava achando assim que vinha muita idade média, vinha idade contemporânea. Aí essa questão do governo atual prejudicou um pouco. No meu pensamento, prejudicou. Entendi. Você sentiu que não estava preparado para fazer as respostas da maneira adequada? Ou a prova que de fato você esperava que ela fosse diferente do que foi? Eu esperava que seria diferente. Pelo que eu estudei, caiu totalmente outra coisa. E a redação? O que você achou? Achei até bom o tema. A redação eu gostei. Conseguiu elaborar? Conseguiu desenvolver? Consegui. Eu estava bem preparado já. Só para eu entender a ordem. Como que é a ordem agora? Você escolhe fazer a redação e depois as respostas de múltipla escolha ou não? Tem uma ordem para seguir? Você que escolhe. Ou a redação ou vai direto para as questões. O que vocês preferem? Redação. Mas para a redação. Eu também. A prof fazer a redação era 5 horas da tarde. Você fez por último, Maria? Foi basicamente por último. Eu já tava fazendo a redação e passando o gabarito a limpo. Porque tipo, eu fui ler primeiro, aí não tive ideia, não sabia de nada. Nossa, vou responder as questões. Aí fui responder as questões. Aí esqueci a redação, aí depois eu fui pra redação. Não tem uma regra, né, de o que é melhor, começar com a redação ou começar com as perguntas de múltipla escolha, né?
Mas assim, eu fazia que nem o Ellison fez, né? Iniciar com a redação. Por quê? Se a gente terminar com a redação, a gente já vai estar cansado, a gente já vai estar estressado, a gente já vai estar com a cabeça confusa, enrolada. E a redação exige o quê? Criação, cara, criatividade, para você escrever um texto e elaborar, né, com introdução, né, com desenvolvimento, com clímax, com conflito, sei lá como que vocês querem fazer o texto, se for um texto jornalístico, se é uma nota, se é uma narrativa, enfim. A questão é, eu sempre iniciava com a redação porque era o momento que eu estava mais calmo, mais tranquilo, né, tinha ali a possibilidade de desenvolver o texto, né? Mas assim, não acho que seja uma regra, eu só acho que seja mais simples você iniciar com a redação, porque, Maria, quando você lembrou que tinha uma redação para fazer, o que você pensou? Já era, né? Oi? Quando você lembrou ali, caramba, ainda tem que fazer uma redação. Casa Hoje caiu. deu vontade de chorar, porque eu não sabia fazer nada. Aí fui lá ler os textos motivacionais. Aí, como eu tinha assistido um vídeo no YouTube que o cara falava que você podia pegar coisas do texto, só que você modificando. Aí eu vou dar meu jeito aqui, vou modificar as coisas e ver se faço alguma coisa. O que saiu ali? Umas 30 linhas? Só se for, saiu a metade, saiu 15. 15? Tá bom, quantidade não é qualidade, né? Mas assim, E você só é eliminado se tiver 7 ou menos, então tá tá de dentro boa. do padrão ali, né? Mas que a redação assusta, né, Alan? A redação é meio que um monstro ali, um bicho de 7 cabeças, dependendo do tema. Mas acho que a galera conseguiu se virar bem aí com o tema que foi proposto, né? Modéstia à parte, eu era craque em redação quando estudava. Boa, aí Era sim. craque. Agora eu não sei quando vai mais, não. Amanda, o que você tem a dizer pra gente hoje? Tá tão caladinha aí? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu peço Obrigado. desculpa porque eu tive um problema aqui no computador e estou sem conseguir ligar minha câmera. Estava aqui ouvindo, né, atentamente a fala de Alexandre, e como o Alan comentou no início, é uma pessoa que traz mesmo essa energia positiva, né, motivacional, muito bacana. E algumas coisas que eu destaquei da sua fala foram essas questões da importância de se preparar para os dissabores, né, porque eles surgem. Nem tudo são flores na nossa vida. É preciso também saber lidar com os espinhos. Uma hora ou outra eles vão aparecer e a gente precisa estar preparado. E você falou sobre a importância também de contornar obstáculos, de se reinventar, né? Quando você disse que mudou, de repente você nem esperava atuar na área de telemarketing, mas você precisou fazer isso te proporcionou aprendizado. E isso casa muito com as discussões que a gente faz na disciplina Projeto de Vida, né, que é uma metodologia de êxito das escolas cidadãs integrais. E a gente está sempre discutindo sobre isso, a importância de modificar o plano em algum momento. A gente se planeja, obviamente, para evitar possíveis riscos, né, para ver se a gente consegue prever como contornar esses obstáculos, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, é preciso ter plano B, C, às vezes até D ou mais. Nunca sabe, a vida é imprevisível. E quanto mais a gente se prepara, como você falou, melhor. Né? Quanto mais preparado, melhor. Mas isso também não quer dizer que a gente não vai enfrentar algum risco ao longo do caminho. Então, sua fala é muito contributiva para as nossas aulas. Eu só tenho a te agradecer. Pô, obrigado, Amanda. Obrigado pelas palavras aí. É bem isso mesmo. É até importante, porque hoje em dia, com rede social e tudo mais, né, quem está longe fica mais perto, né? Só que quem fica perto, quem está do seu lado, está mais longe, porque você está ali, celular, olhando, ou sei lá, computador, etc e tal. E a gente cria um mundo ideal, né? Olhando para o vizinho, olhando para as outras pessoas, né, que tem suas carreiras das mais diversas. Então, acho que por isso que a minha primeira fala foi, primeiro de tudo, é acreditar em vocês, cara. Não adianta ficar se espelhando nos outros. É claro que ter uma inspiração é excelente,
né? Você ter um espelho para você seguir. Pô, sou muito fã desse jornalista, um dia eu quero ser que nem ele. No entanto, se a gente ficar olhando muito ao redor, a gente acaba esquecendo do que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Então, que é até o que eu falei para Maria. A melhor receita para não se sentir inseguro ou para você, de repente, ficar mais nervoso do que o necessário, é a preparação, cara. É a preparação. É assistir bem as aulas, né? Claro que se puder dar uma retomada depois, ótimo, mas eu te garanto que se vocês prestarem atenção nas aulas, vocês vão ter a informação e o conteúdo necessário aí para dar a volta por cima e para conseguir bem nessas provas, nesses Enems da vida aí. Porque não cai nada do que vocês não viram na escola. Né, Alan? É Tem verdade. de sete cabeças ali, uma pergunta que vocês nunca viram dentro da sala de aula. Então, deixar a gracinha, é claro que é legal um ambiente descontraído, mas dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Então é ele que vai dar as coordenadas que você vai precisar lá na frente. Ou não, se você não quiser seguir de repente essa linha, vai fazer falta lá na frente. Pô, por que eu não prestei atenção no que o professor Alan falou aquela hora e tudo mais? É ou não é, professor? Exatamente, concordo com você. Bosco, acrescentar alguma coisa? Pedro Miguel. Dentro dessa lógica do se preparar, né, que você fala, no trabalho que tem que se fazer, que você tem que fazer hoje, né? Qual a importância, né, você comentou sobre a questão do quanto a Copa do Nordeste, aquele trabalho do esporte interativo, projetou, o Nordeste também, quer queira, quer não, projetou o seu nome, o seu trabalho também de uma outra maneira. Né? E a importância que se dá a um trabalho, quer queira, quer não, a competição em 2013 ela estava iniciando e que não tinha tanta visibilidade. Né? A importância o quanto você fez o trabalho foi tão bom que ganhou uma visibilidade, ganhou importância e hoje ela tido como uma das competições de início de ano mais importantes que tem do calendário, mais importantes que muitos estaduais, inclusive do Sudeste. Né? Então, a importância de fazer um trabalho é bom que ninguém dava valor, né? E a partir daí passou a ter uma valorização muito grande pela confiança que você tem no seu trabalho e na confiança de fazer um trabalho bem feito, independente da visibilidade que naquele momento tinha e que hoje tem. Não é isso? E você vê, né? A Copa do Nordeste, ela nem era transmitida. Né? Por exemplo, 2010, muita gente nem se lembra. Teve o Campeonato do Nordeste em 2010. Né? Só que ele foi num formato diferente, era uma primeira fase ali com pontos corridos, completamente diferente do que a gente vê hoje. Né? Na verdade, até mudou o regulamento recentemente com os 2 grupos, etc. e tal, mas naquela oportunidade era um ponto corrido, os 2 primeiros faziam a final. Acho que 2010 foi Vitória e ABC. A final, Vitória acabou campeão, né? Mas assim, eu acho que o ponto principal para o sucesso da Copa do Nordeste, especialmente nessa cobertura, né, do esporte interativo, é o seguinte: é tratar a competição do mesmo jeito que trata uma Champions League. E o esporte interativo, na origem, já transmitia Real Madrid, Barcelona, Milan, Liverpool e por aí vai. Então, acho que o primeiro ponto é uma emissora do Sudeste abordar, né, a Copa do Nordeste com tanto carinho, da mesma maneira que uma Champions League. Né? Então, assim, e junto disso vai o quê? Você mandar a equipe em loco, que é fundamental para o repórter sentir ali o ambiente, o astral, né, a temperatura do jogo e tudo mais. É uma competição que tem uma bola batizada de asa branca, né, homenageando aí, até consolidando toda a tradição nordestina. Tem o mascote, que é o Zé Cabrito. Então, você percebe nesses pequenos detalhes o quanto a competição é diferenciada. Né? Porque qual é o mascote do Brasileirão? Qual é o mascote da Copa do Brasil? Da Libertadores? Tem o nome, a bola? Entendeu? Então, são pequenos detalhes que tornam
a competição ainda mais charmosa, né? Ainda mais atraente, ainda mais atrativa. Então, eu acho que é fundamental de toda essa história, tanto que hoje, né, Alan, você vê a Fox passando jogos da Copa do Nordeste, você vê o SBT, né, na TV aberta com esse compromisso de fazer as transmissões da Copa do Nordeste, da Lampions League. Acho que a sacada foi essa, né? Champions League e Lampions League, né? Você tentar elevar o patamar de um campeonato que não era muito tradicional, não era muito famoso aqui no nosso território nacional, e transformar essa competição numa das melhores, né? E assim, como o professor Bosco falou, né? A preparação. Pô, para quem estava acostumado a cobrir os clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, é um desafio e tanto. Você mergulhar aí no futebol. A primeira cobertura que eu fiz foi o clássico das multidões em Alagoas. Um negócio fantástico, viu, Alan? Um negócio fantástico. CSA e CRB. Era a reabertura lá do estádio Rei Pelé, né? O Trapichão. Eu fiquei alucinado com aquilo, fiquei fascinado, né? Porque é um futebol de alto nível, uma rivalidade, se bobear, até maior do que muitos clubes da região sudeste. E eu vi aquilo e falava, pô, mas como é que a galera não conhece de perto essa rivalidade, essa história, né? O quanto é rico o futebol nordestino. Então, é uma coisa que quanto mais você se aprofunda, mais interesse você tem em conhecer os clubes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o estádio do Alto Esporte, cara, né? Eu, pô, gostei demais da história do Altinho do Amor, né, Alan? Macaco Altino. Maravilhoso. Então, de perto, se você acompanhar a história de cada um desses clubes, que não são muito citadas aí no cenário nacional, de perto, as histórias são ainda mais interessantes. Cada clube tem sua personalidade, sua identidade. Isso é maravilhoso. Ô Jimmy, o interessante é que quando vocês deram o pontapé inicial para aquela cobertura fantástica da Copa do Nordeste, o melhor foi o seguinte: tinha na semifinal Ceará e Fortaleza, que representava ali uma capital forte no Brasil, e duas equipes do interior, Asa e Campinense, Arapiraca e Campina Grande. E a disparidade de estrutura de Fortaleza para Arapiraca e Campina Grande no futebol era coisa absurda. E, de repente, as duas equipes, tidas como azarões, fazem a final e fazem a festa do interior. E mostra ainda mais o Nordeste para o mundo inteiro através de vocês. É o que tornou aquela final, Alan, ainda mais legal, né? Porque a grande imprensa já estava projetando a final, Ceará e Fortaleza, né? Porque o Ceará pegou o Asa de um lado da chave e o Fortaleza pegou o Campinense na semifinal. Então, assim, a grande mídia já estava projetando ali uma final Ceará e Fortaleza, o clássico rei, né? Mas o destino capricha, né? E os deuses da bola também, né, Alan? E às vezes acontecem coisas no esporte que servem muito de inspiração para a vida, para o dia a dia. Que é o quê? O mais fraco, o menos abastado, né? O menos observado pela grande mídia, pode ter o seu lugar de destaque. Né? Deixar o Campinense em segundo plano, deixar o Asa em segundo plano. O Campinense sapecou o Fortaleza e o Asa, eu lembro bem, eliminou o Ceará no Castelão com 50 a 60 mil pessoas na Arena Castelão. Então, uma conquista para um clube desse, uma conquista gigantesca, né, Alan? Muito valiosa. Tudo bem que o Asa acabou esbarrando no Campinense, sendo vice-campeão. Ainda mas bem. Eu tenho certeza que todo o povo de Arapiraca sente um orgulho danado daquela sensação de poder eliminar um poderoso, né? De poder fazer parte ali dos protagonistas do futebol nordestino, né? E a Raposa não preciso nem falar, né? É porque foi um título que é guardado com muito carinho ali na galeria do clube. Quem não gosta é Vitória. Qual foi a reação da sua família ao saber que você entrou nesse ano? Porque Vitória, ela torce pelo lado errado. Qual que é o lado errado aí, Vitória? É Galo. Que lado errado, meu amigo. Oxi, melhor da Paraíba, cara. É Galo da Borborema, tem que respeitar. Tem que respeitar, aê. É isso aí, boa. Não, e é uma rivalidade também maravilhosa, né, Alan? Quem não conhece ou quem não conhecia
passou a conhecer aí, ver direitinho os meandros dessa rivalidade, né? Por exemplo, o ônibus lá do Campinense, que não tem a poltrona 13, um negócio de maluco, né, Alan? Mas acho muito legal isso, cara. O Pedro Miguel, qual foi a reação da sua família ao saber que você entrou nesse ramo? Então, a reação é lógico que é de felicidade, de alegria, né? Porque ver a sua meta sendo atingida, né? O seu sonho de carreira sendo encontrado ali, de alguma maneira você conseguiu juntar as suas ambições com a concretização real, né? Só que assim, não vão pensando que tudo são flores, né? O universo do jornalista, Alan sabe bem, não tem feriado, não tem folga, não tem festinha de família. E muitas vezes, assim, o que me incomodava, e hoje eu já consigo lidar melhor com isso, e não é só no jornalismo, tá, gente? Várias profissões diferentes, você tem que fazer algumas renúncias. Então, eu perdi alguns aniversários para fazer coberturas em outros lugares, às vezes outras cidades, outros países, e por aí vai. Às vezes eu perdia eventos importantes, por exemplo, ano passado eu acabei perdendo um casamento da minha prima, negócio muito ruim, mas tinha um Bahia e Ceará, né, um Ceará e Bahia na Arena Castelão, um jogo importantíssimo da Copa do Nordeste. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue realizar o nosso sonho, o nosso objetivo como profissional, né? Algumas coisas, infelizmente, a gente tem que abrir mão aí para poder se desempenhar na carreira, né? Algumas é o famoso cada escolha, uma renúncia, não tem jeito. Bustos, tem uma pergunta a fazer, mas antes que você faça, Gima, como é que foi conhecer o Cristiano Ronaldo? Tá ali pertinho daquele monstro. Cara, privilégio danado, porque assim, eu acho que assim, foi um momento de Realização? Total, sonho realizado. Porque foi olha só que como essa carreira é maluca, né? Foi a minha primeira cobertura internacional. Né? Eu nunca tinha viajado com a TV para fazer alguma cobertura, para acompanhar algum jogo. De repente eu me vi acompanhando uma final Barcelona e Real Madrid. Messi e Cristiano Ronaldo, né? Na hora, Alan, a ficha não cai. Isso foi em 2011. Minha primeira cobertura internacional. Faz 10 anos. E hoje eu tenho noção do gigantismo daquele duelo, né? Do quanto significa para a história do futebol ter 10 anos de auge do Cristiano Ronaldo e do Lionel Messi. Jogadores completamente distintos, na personalidade principalmente. Messi mais fechadão, mais genial, mais inventivo. Um Cristiano Ronaldo mais extrovertido, um cara mais vaidoso, um cara focado. Isso é importante do Cristiano Ronaldo. Eu vi uma foto dele de 2011 e uma foto agora de 2021. O cara sem camisa, comemorando um gol ali. É um negócio surreal. É explicável por que o Cristiano Ronaldo consegue jogar em alto nível por tanto tempo. O cara é focado, o cara se prepara. Então a gente tem que analisar esses exponentes, esses ídolos, como um espelho. Esse cara é um dos mais bem-sucedidos jogadores da história, não é? Por que será? Do céu não cai nada, né? Não foi do céu que caiu o sucesso dele. Mas você sabe o quê? Que ele é focado, ele é concentrado, é um cara determinado, um cara que se prepara, um cara que treina pesado, um cara que chega cedo, sai tarde. Então, isso aí, Alan, serviu até de inspiração, né? As meninas até veem o Cristiano como o cara que é o bem-sucedido, é o gatão, é o que fica olhando no telão, etc e tal. Mas ele tem disposição e tem muito futebol, né? Não é só marketing, não é só o lado do ego, que é gigante também, né? Não dá para negar. O ego é gigante. Mas o cara, ele se preparou para isso, cara. Não tem jeito. Então, eu guardo com muito carinho aquele confronto Barça e Real e com a certeza de que eu não tive a oportunidade de ver o Pelé,
mas tenho ciência que ele é o maior de todos. Infelizmente, vi pouco do Zico, do Maradona, né, que são os expoentes aí, os maiores jogadores de todos os tempos, Garrincha, não vi. Mas duas lendas no mesmo período, né, durante a mesma transição, ali, nos anos de 2010 a 2020, é um negócio que a gente tem que agradecer e desfrutar, né? Afinal de contas, eles ainda não pararam, né? Embora tenham trocado de time, o Cristiano Ronaldo no Manchester United segue sendo decisivo e o Messi no PSG também. Tem tudo para escrever mais uma história aí, jogando com o Neymar e tudo mais, enfim. Então vamos aguardar aí com calma para ver o que esses dois ainda vão, o que o destino ainda nos reserva com o Lionel Messi, La Pulga, e Cristiano Ronaldo, La Máquina. Bosco e Amanda, para a gente fechar, liberar o Gima, vocês têm alguma coisa a acrescentar, perguntar? Apenas retomando o que você falou com relação à questão do Nordeste, pelo que eu percebi, aquele momento apresentou algo a você que você não conhecia, que não tinha dimensão do quanto era, né? E o quanto isso, de certa forma, foi importante para você, não só no aspecto de rivalidade, é ver que não existe o futebol, existe muito além do Sul e Sudeste, do Centro-Sul, vamos dizer assim, né? Mas que é algo, e que o quanto boa parte da mídia, de certa forma, vê de maneira muito subalterna, ouvia de maneira muito subalterna, esse aspecto daí, né? E você que conheceu de perto tudo isso, rivalidades, e o quanto isso me parece que modificou um pouco a compreensão que você tinha do futebol para o lado de cá e de fazer um trabalho na mesma igualdade, vamos dizer assim, do que é feito no Centro-Sul, né, na região Sudeste e Centro-Sul. A importância disso, pelo que eu percebi, o que você falou, apresentou para você algo que era, assim, invisível, né? E, ao ver, você realmente se encantou e mudou a sua compreensão sobre o futebol para o lado de cá e sobre o aspecto de como é visto o futebol para essa região aqui. E o mais legal, Bosco, é sentir o carinho do público, né? Você sentir que aquele trabalho que você está fazendo está sendo bem visto, né? Eu citei aquela final de 2013, que foi a final do interior, porque da nossa parte, a nossa cobertura foi o que a gente criou a caravana do EI. Tem até no YouTube, até hoje. O que era essa caravana? A gente cobriu o primeiro jogo em Arapiraca e depois a gente foi de carro até Campina Grande, cruzando aí alguns estados, né? Então, o legal disso tudo é poder sentir que aquilo que a gente estava projetando, que a cobertura que a gente fazia dos clubes que geralmente eram esquecidos pela grande mídia, isso trazia um brilho no olhar diferente para a galera. Então a gente passou por cada cidade diferente, recebendo esse carinho, e quando a gente chegou na sede da emissora, a gente não tinha para onde correr, a gente tinha que valorizar ainda mais aquele produto que a gente tinha na mão. Tanto que depois de 2013, a gente teve uma Copa do Nordeste melhor que a outra. 2014 o Sport campeão, 15 o Ceará, 16 o Santa Cruz, que aliás impulsionou o Santa Cruz, né? O Santa Cruz chegou a liderar uma Série A em 2016. Hoje, infelizmente, acabou caindo 3 divisões, está na Série D, né? Mas o futebol imita a vida, né, Alain? Um dia você está na Série D, outro dia você está na Série A, nem sempre você vai ficar na Série A, como nem sempre você vai ficar na Série D. O Campinense é um baita exemplo disso. Acabou de subir aí de volta aí para a Série C. Então, eu vejo o futebol e procuro sempre tirar algumas lições de vida para poder executar ou até absorver no meu dia a dia, né? Não é só, por isso que tem aquela frase, não é só futebol, né? Tem muita coisa envolvida aí que pode ajudar a sociedade de modo geral através do esporte, né? Então, só guardo coisas boas, essa caravana foi crucial, não só para minha carreira, mas para o esporte interativo tratar a Copa do Nordeste, a Lampions League, de uma maneira ainda mais caprichosa, ainda mais voltada mesmo para a paixão do torcedor nordestino, né? Aí veio a bola batizada, aí veio o mascote,
aí veio as plataformas para você assistir os jogos no celular, né, no computador, coisa que até 2010 não tinha, né, Alan? Principalmente os times que a Copa do Nordeste costuma abordar, né? Então, assim, um torcedor do Souza, um torcedor do Salgueiro, né, interior de Pernambuco, poder acompanhar o seu time com narração, com várias câmeras, ali no celular, no tablet ou no computador, foi um salto e tanto aí de qualidade, principalmente até para mostrar a grandeza, né, Alan, de todo o futebol nordestino, e eu guardo com o maior carinho tudo isso. Amanda, suas despedidas para a gente liberar a Gima, que já está chegando aí a hora da próxima aula do pessoal, e eu tenho que me mandar para Boa Vista hoje ainda. Oi, só reforçar mesmo um agradecimento pela disponibilidade de Alexandre de estar hoje com a gente. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Ô, Gima, a gente te agradece bastante. A família, como você prioriza sempre, a família Toll, ela fica agradecida pela sua participação e a gente espera, em breve, contar mais uma vez com um bate-papo com você, assim, para trazer maiores conhecimentos. Oi. Valeu mesmo, obrigado aí. É sempre bom assim, ter esse papo com alguém que tem uma visão, né, mais ampla das coisas, né, tem um acesso a um grande trabalho, um grande meio de comunicação e ter a compreensão e principalmente ver com alguém que descobriu o Nordeste de uma forma muito interessante e muito importante, né? Alguém que descobriu algo que achava que me lembra muito a música O Índio, de Caetano Veloso, quando fala, né? Estava óbvio ali, ninguém percebia, não valorizava, né? Então, é muito isso, e eu acho que é esse aspecto, quando a gente se depara com coisas super, que estava ali o tempo todo e conhece essa coisa mágica de você se empolgar e se emocionar e se apaixonar ainda mais por aquilo que estava tão óbvio e passou a conhecer. Maravilhoso a conversa, agradeço também aqui. Minha área é a área humana, mas eu gosto do futebol, sou um torcedor, acompanho, desde muito cedo, desde quando as revistas Placar ainda vinha com aqueles desenhos no final de como era feito o gol e tal, tudo. Eu acompanho o futebol desde muito tempo, não vivo na área, já trabalhei um pouco com comunicação, eu estudei comunicação social e cheguei a participar, a apresentar programas aqui em Campinas, no TV Web, né? Como também cursei sociologia, mas minha formação é em geografia, então sou um apaixonado pelo esporte de forma geral, e é muito bom ver e ouvir suas narrações da maneira como você faz. Grande abraço e a gente se encontra em outro momento. Gima, como você mesmo faz. Valeu, Bosco, valeu, Alan, Amanda, todo mundo que acompanhou aí. A história do futebol, né? O futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais que isso, já dizia o poeta, né? Eu agradeço o convite, viu, Alan? Sempre uma satisfação aí poder falar aí com a galera mais jovem, né? Já tive a idade de vocês, que saudade das minhas madeixas, mas é sempre um orgulho, uma satisfação enorme poder passar um pouquinho aí de aprendizado, de vivência para essa galera aí que tem toda uma vida pela frente. Forte abraço, hein? Ô, Glória! Valeu, Alan. Valeu, turma. Valeu, forte abraço. Obrigado, valeu, Gima. Tá aí, pessoal. Tchau. Vamos para a próxima aula.